A paz do Senhor, amada igreja, tantos aqui presentes, quantos estão acompanhando o culto de forma online, o Senhor também tem uma bênção para a sua vida. Irmão, sempre é um privilégio muito grande poder estar aqui ministrando a palavra do Senhor, mas eu também venho acompanhado também de uma grande responsabilidade. Irmãos, nós iremos meditar na palavra do Senhor hoje, sobre o último grande milagre, antes da ressurreição de Jesus, que está registrado no Evangelho de João, capítulo 11. Eu convido os irmãos a tocarem de pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor. Quero pedir, se possível, projetar aqui. Irmãos, para todos acompanharem, vou colocar no slide ali. Esse é o meu slide, ô Juan? Não estou vendo. Já estão os versículos já. É o capítulo de João quase todo, irmãos. Mas como é muito longo, nós vamos passar aqui alguns versículos, ok? Só um minutinho que eles estão procurando lá em cima. O Juan tinha colocado na área de trabalho. É a ressurreição de Lázaro. João 11. Isso. Espero que dê para todos acompanhar. Espero que não tenha ficado muito pequeno aí a projeção. Irmãos, vamos começar a ler então. Vou pedir para os irmãos, embaixo vai estar falando o versículo, o capítulo e o versículo. Os irmãos quiserem, quando chegar em casa, ler o capítulo todo, vai ser até a melhor compreensão. Amém? Então vamos ler então. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Então claramente lhes disse: Lázaro morreu, e eu vou, e para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. E disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você.
Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro chorar, para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor. Respondeu eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: Veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora! O morto saiu com as mãos e os pés envoltos em faixa de linho e o rosto envolto no pano. Disse-lhes Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Muitos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, creram nele, mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra lida. Ó Pai, nós suplicamos para que o Senhor venha estar me usando como instrumento em tuas mãos. Nada eu tenho para o teu povo, mas suplico a ti, usa-me com poder, com graça e autoridade. É a oração que fazemos, no nome santo, Filho Jesus. Amém. Irmão, vou sentar. Irmãos, como nós já tínhamos dito, nós estamos diante do último grande milagre registrado no Evangelho de João, antes da ressurreição do Senhor. Nessa altura do ministério terreno de Jesus, Jesus já tinha tido vários embates com a casta religiosa daquele tempo, chamados judeus, que em vez de ensinar o propósito da lei de Deus para o povo, eles afastavam, retiravam, fechavam a porta da salvação para o povo. E então Jesus resolveu retirar, ele foi para o outro lado, ele foi para a parte oriental do Rio Jordão, que estava na parte oposta a Jerusalém. Entretanto, irmãos, quando Jesus se retira, Lázaro, irmão de Marta e Maria, que eram grandes amigos de Jesus, adoece. E eles moravam em Betânia, que ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, como está no texto lido. E Lázaro adoece gravemente. Jesus era muito amigo da família. Tanto no versículo 5 fala que Jesus amava. E o amor aqui dito é o amor ágape, o amor sacrificial, o amor capaz de se doar pelo outro. Alguns dias mais tarde desse episódio, Maria iria ungir o Senhor Jesus com um unguento caríssimo, preparando ele para a sua crucificação. Mesmo assim, irmãos, Jesus permitiu que eles passassem pela maior provação de suas vidas. Então, irmãos, eu vou pedir à igreja aqui que me repita comigo: ser amado de Jesus não vai me livrar das lutas e sofrimento terrenos. E isso, irmãos, é pedagógico, é para nos lembrar que o nosso lugar não é aqui. Isso é para nos lembrar que nós somos
estrangeiros nessa terra, que nós somos peregrinos aqui. O nosso lugar é o lado do nosso Criador, é o lado daquele que nos criou um dia para o louvor da sua glória. E quantas vezes, irmãos, nós passamos por lutas, por provações, por incertezas. Quantas vezes nós nos perguntamos, cadê o Senhor? Mas a nossa certeza, irmãos, é de que qualquer luta na vida do crente não é para a morte, mas para que a glória de Deus resplandeça em nossas vidas. Irmãos, nós podemos lembrar aqui de Jó. A palavra de Deus nos fala que ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Eu não lembro, pastor Joaquim pode me corrigir, mas o pastor Rômulo, eu não lembro de uma passagem na Bíblia que relata um servo com essas qualidades que o próprio Deus o caracteriza. Mesmo assim, Deus permite que ele seja provado, para que ele seja aprovado diante de Deus. E o próprio Jó vai dizer: eu te conhecia de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, e eu me abomino no pó e na carne. Irmãos, então quando nós entregamos as nossas vidas diante do Senhor, quanto mais... Obrigado, meu amor. Está me ajudando. Amém. Mas quanto mais nós entregamos diante do Senhor, mais o velho homem desaparece, mais a carne desaparece. E, irmãos, toda enfermidade tem por objetivo levar o seu portador à morte. E, por vezes, esse objetivo é alcançado. Da mesma forma, irmãos, a luta na vida do crente é para fazer ele desanimar, para que ele desista da caminhada. Mas, irmãos, nós devemos lembrar que as lutas na vida do crente é para que a glória de Deus resplandeça em sua vida. Amém. Irmãos, e quando Jesus demora em ir, mesmo diante da informação de que seu amigo está doente, de que seu amigo precisa dele, de que seus amigos estão pedindo pela sua ajuda, mesmo assim, Jesus ainda se tarda em ir. Ele até diz que estava feliz por não estar ali naquele momento. E quantas vezes nós passamos por lutas, por dificuldades, e procuramos Jesus, mas ele parece estar longe, ele parece estar indiferente ao nosso sofrimento. Mas nós precisamos compreender, irmãos, que às vezes Jesus não quer curar, ele quer ressuscitar, ele quer operar um milagre ainda maior em nossas vidas. E eu não estou falando aqui da morte física, mas estou falando do problema, da dificuldade, da luta que muitas vezes nos alcança. Pois somente quando nossos recursos se encerram, é que a ação de Deus se torna ainda mais visível. Enquanto Lázaro estava doente, enquanto ele estava com aquela enfermidade, pairava ali alguma esperança de alguma cura, de alguma solução humana. Mas quando ali a morte chega, é sinal de que somente Jesus poderia resolver aquela situação. Mas, irmãos, quanto mais a luta se aperta em nossas vidas, quanto mais nós achamos que Jesus está indiferente, mais Ele está vendo a nossa vida, mais Ele está vendo o nosso sofrimento. E Ele não está vendo a luta que estamos passando, mas Ele está vendo a vitória que Ele já nos decretou, que Ele já nos concedeu. E isso, irmãos, não é frase de efeito, não. E isso é fato, porque o nosso Deus é capaz de nos dar a vitória. Entretanto, muitas vezes, irmãos, nós preferimos o nosso Lázaro, o nosso problema na UTI da enfermidade, a ver o problema se definir para Ele nos dar a vitória. Nós estamos esperando uma possível solução humana. E isso, irmãos, acontece porque nós achamos que estamos no controle. Mas quem está no controle de tudo é o nosso Deus, é o nosso Criador, é Ele que tem o poder de todas as coisas. E quantas vezes, irmãos, passamos por lutas, temos a sensação de que Ele está indiferente conosco, porém nós temos a tranquilidade de que Ele já decretou a vitória. Irmãos, eu não sei quando Ele vai te dar a vitória,
Nem sei se você vai ter a vitória aqui neste mundo, mas uma coisa nós temos a certeza: Ele já venceu por nós na cruz do Calvário, e por isso nós somos mais que vencedores, por aquele que nos amou, por aquele que nos deu a salvação. Irmãos, e de uma coisa nós podemos ter a certeza: Jesus nunca chega atrasado e nem adiantado. Se Ele chegasse antes de Lázaro morrer, Ele o curaria, mas se Ele chegou depois, é porque Ele iria curar, Ele iria ressuscitá-lo. E da mesma forma em as nossas vidas, o tempo de Deus é o tempo da eternidade, é o Kairos, mas o tempo do homem é o Cronos, é o tempo que conta para a morte. Interessante notar, irmãos, que a enfermidade na vida que Jesus disse, que a enfermidade na vida de Lázaro não era para a morte, mas Lázaro morreu. Jesus estava enganado? Não, é que a morte não pode resistir ao autor da vida. A morte não pode resistir àquele que é o autor da vida. Da mesma forma, Jesus fala para a filha de Jairo: olha, ela não está morta, ela está dormindo, porque quando o autor da vida chega, a morte não resiste. Irmãos, e Jesus é Deus. Jesus sempre nos trata conforme a nossa individualidade. Antes de Jesus entrar em Betânia, Marta vai ao seu encontro e diz: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Logo depois, Maria faz a mesma afirmação. E interessante, irmãos, que para questionamentos idênticos, Jesus tem respostas em comportamentos diferentes. Para Marta, que tinha uma personalidade mais imediatista, mais afoita, mais racional, ele foi enfático ao afirmar: seu irmão vai ressuscitar. Mas para Maria, que era mais afetuosa, mais carente, ele soube o quê? Se entristecer com ela, ele soube chorar com ela. Assim, irmãos, é Jesus para nós. Muitas vezes nós queremos a experiência do irmão seja aplicada a nós, mas o Senhor nos trata conforme a nossa individualidade. Para uns, Ele se mostra de forma mais enfática, como Saulo cai por terra, quando ele vê o Senhor Jesus e cai por terra. Para outros, Ele se mostra de forma o consolo, a segurança, como a mulher adúltera. Ela precisava da segurança que só o Senhor pode lhe dar, somente o Senhor pode lhe conceder. Irmãos, mas uma coisa é certa, para todos nós que cremos nele, Ele é a salvação eterna, Ele é o passaporte para a vida eterna. Porém, irmãos, tanto Marta quanto Maria estavam erradas no seu questionamento. Para elas, Jesus não estava presente, mas Jesus estava presente. Tanto que ele disse que Lázaro tinha morrido. E como naquele tempo não tinha um WhatsApp, nem Instagram, aqui fica visível o atributo da onipresença de Deus, que somente Deus possui. O nosso Deus sempre está presente conosco em todos os momentos. Muitas vezes nós temos a necessidade de materializar a nossa fé, e achamos que somente quando temos a vitória na nossa percepção, é que Ele está presente, mas não. O Senhor está presente em todos os momentos. É por isso que Ele já tem nos decretado a vitória, mesmo quando nós não estamos vendo a vitória. E vejamos que quando Maria fica sabendo que Jesus estava chegando, ela corre para os pés de Jesus. Porém, os judeus, os incrédulos, acharam que ela foi para onde? Para o sepulcro chorar. Irmãos, essa é a atitude do crente vitorioso. Ao invés de chorar pelo seu problema, ele vai chorar aos pés daquele que pode solucionar o seu problema. Nós vamos chorar aos pés do Salvador, porque é Ele que tem a resposta para as nossas vidas, é Ele que tem o poder de nos decretar a vitória. Louvado seja o Senhor. E, irmãos, Jesus é homem. Aqui nós temos talvez um dos menores, ou talvez o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Irmãos, e aqui tem uma das maiores cargas, uma das maiores mensagens do Evangelho. É a singularidade do cristianismo. Outras religiões vão dizer que há um Deus
que não se compadece do sofrimento do homem, não conhece, não sabe o que é ser tentado, não sabe o que é sofrer em carne como nós sofremos. Outras religiões vão falar de um Deus que peca junto com o homem. O cristianismo é a única religião que mostra um Deus que se encarnou, que fez homem, que passou por tribulações, que passou por angústias, que foi tentado, mas ele ressuscitou, porque ele é santo, 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 louvado seja o Senhor. Por isso ele ressuscitou, porque a morte não pôde conter o autor da vida, aquele que é santo. Quando Jesus chora, irmãos, ele mostra toda a sua humanidade, ele mostra que ele fez o Deus encarnado, ele mostra toda a sua compaixão, o seu amor pelo pecador. Mas Jesus não ressuscitou Lázaro? Então por que ele chorou? Qual o motivo do seu choro? Irmãos, Jesus chorou, pois ao ver a morte de Lázaro, ele lembrou com todo o seu amor que fez o homem. Ele se lembra daquele dia que, após ter feito o ser humano do pó da terra, a Trindade sopra-lhe o fôlego da vida. E ao final diz: é muito bom. Ele lembra que o sofrimento, que a morte do homem só é possível por causa do pecado, pois o homem foi criado para viver eternamente, e é por isso que nós não aceitamos a morte, mesmo aqui todos sabendo que um dia vamos morrer, nós não aceitamos a morte, porque um dia nós somos criados para ser eternos, para ser a coroa da criação de Deus, para estar glorificando e exaltando o seu nome, mas a desobediência, o pecado, nos distanciou de Deus. E hoje Jesus continua chorando, ao ver o homem longe de sua presença, ao ver o homem morto eternamente. Jesus chora ao ver que a coroa da sua criação continua afastada do seu Criador. Jesus hoje está chorando por você, que ainda não fez um concerto com Ele, que não o aceitou como seu único e suficiente Salvador, ou que um dia o aceitou, mas afastou dos seus caminhos. Hoje ainda é dia de salvação. Irmãos, Jesus diz: retire a pedra. O Jesus queria ressuscitar a Lázaro, não poderia retirar aquela pedra? Poderia. Mas ele fala: tira a pedra do seu coração, tira a incredulidade, permita que ele fale contigo, permita que ele tire você do seu lamaçal do pecado, permita que ele dê a vitória na sua casa, na sua família, no seu casamento, no seu emprego. Basta você aceitar. O Deus que ressuscitou a Lázaro poderia muito bem retirar a pedra, mas ele respeita a sua opinião, ele respeita a sua decisão. Você quer ver um milagre acontecer em sua vida? Então retire a pedra. Permita que a voz dele ecoe dentro do problema. Permita que ele traga esperança onde não há mais vida, onde não há mais esperança. Se credes, verás a glória de Deus. Então creia nele, veja o milagre acontecer. Interessante que quando retiraram a pedra, todos olharam para o túmulo, mas Jesus olha para o alto, de onde vem a vida, de onde vem o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus, para aquele que deixou a pedra, para aquele que retirou a pedra, Jesus então ordena. Para aquele que permitiu que a pedra da incredulidade fosse retirada, Jesus então ordena: venha para fora, saia do túmulo, saia debaixo da condenação eterna do pecado, pois ainda há esperança para nós, ainda há esperança para você, ainda há esperança para mim. Aceite Jesus hoje como seu Salvador, aceite o poder dele em sua vida, para ele decretar vitória na sua vida. Você pode estar pensando: não tenho forças para levantar do túmulo, não tenho forças para deixar os vícios, a droga, muitas vezes o adultério, a prostituição, a pornografia. Meu irmão, quem está dando a ordem, ele tem poder sobre a morte, pois ele é o autor da vida, e tudo que existe, existe por causa dele. Então, irmão, crê somente, pois ainda que esteja morto, viverá. Quando cremos nele, o milagre acontece. Irmãos, o maior de todos os milagres não é a cura da enfermidade, não é o bom emprego,
não é a tão sonhada casa própria, não é o carro, apesar de que tudo isso faz parte da vida e nós almejamos, mas isso não é um milagre. O milagre acontece na vida do homem quando ele aceita o Senhor como o Salvador de sua vida, porque foi por isso que Jesus morreu, e por isso há uma festa no céu quando um pecador se arrepende. Muitos procuram Jesus pelos milagres, muitos procuram Jesus pela multiplicação dos pães, muitos procuram Jesus pelas coisas dessa terra, mas o maior milagre é a salvação. Muitas vezes, irmãos, nós vivemos preocupados, afoitos com as coisas dessa vida, sendo que isso aqui é passageiro, nós estamos de passagem, há um tempo determinado sobre todas as coisas debaixo do céu, mas muitas vezes nós esquecemos com aquilo que é eterno, aquilo que é precioso, que é a nossa alma, e foi por essa alma que Jesus morreu na cruz do Calvário, e onde nós queremos passar a nossa eternidade, somos nós que escolhemos. E qual é a consequência do milagre? A ressurreição de Lázaro serviu para que muitos se convertessem, porém serviu também para apressar a morte de Jesus. Se você aceitar Jesus como seu Salvador, aceitar como aquele que vai decretar a vitória em sua vida, muitos milagres vão acontecer, mas também, inevitavelmente, dificuldades, muitas vezes tribulações, provas dentro de casa, no trabalho, no emprego, hão de acontecer. Porém, por mais que passamos por lutas e perseguições, uma coisa é certa: o Senhor venceu por nós na cruz do Calvário, e o túmulo está vazio, porque Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, a mensagem de hoje é para lembrarmos que esta vida é passageira, mas nós temos uma alma que é eterna. Muitas vezes nós ficamos preocupados com o que acontece durante o dia, e é natural, é normal, nós temos que criar nossos filhos, criar nossa família, o nosso emprego, o nosso trabalho, é natural, faz parte, mas o principal nesta vida é cuidarmos da nossa salvação, porque foi por isso que Jesus morreu. Louvado seja o nome do Senhor, amém. Passar para a equipe de louvor, cumprimentos amados.